Vivemos sob a ilusão da produtividade pelo tempo preenchido. Ou seja, cada horário marcado, cada entrega prevista, cada prazo apertado. Parece que só tem valor o que pode ser medido, mas nem tudo que realmente importa está no cronograma. Às vezes você acha que está sendo extremamente produtivo, mas nem sempre isso é verdade. Quando você percebe que você está nessa situação, é a hora que você tem que pausar, tem que olhar mais distante, ter um olhar como se você fosse um terceiro. Dar uma pausa, entender o que você está fazendo, analisar melhor o problema. Às vezes você está tentando resolver um problema por horas que o problema nem deveria ter existido, ou você conceituou o problema de uma forma diferente. Enquanto a gente está mostrando o resultado, dia após dia, o cliente viu hoje, está de um jeito, daqui a pouco ele viu, já está com mais 5 coisas diferentes ali, ele enxerga trabalho. Mas muitas vezes, para fazer esse trabalho, você tem que ficar um tempo ali planejando, pensando, criando, esboçando, e isso não é um trabalho que é visto. Isso é uma coisa que fica invisível no processo. E faz muita diferença, e é necessário. E às vezes você pega e fica 5 dias sem mexer naquele projeto que você já estava travado há dias, semanas. E você tira uma semana e fala, essa semana não vou mexer nisso, vou mexer em outras coisas. Só que sua cabeça está ali trabalhando. Está ali trabalhando no projeto, você vai fazendo outro, você vai tendo ideia para aquilo. Na hora que você pega, você resolve. Por que que você resolve? Porque você pegou para fazer já sabendo o que você queria fazer. O problema é que às vezes a gente tem que fazer as coisas e a gente está descobrindo o que a gente quer fazer no que está fazendo. E daí faz como? Então é a hora de você parar, entender a situação, buscar outras opiniões, às vezes buscar até inspiração em outros lugares, fazer o que eles falam de roubar como um artista, né? Você procurar inspiração em outros trabalhos, conversar com as pessoas ajuda muito, acho que isso é o que me tira desses momentos. Também procurar isso, entender melhor o problema, para mim é o principal. Às vezes escrever, redesenhar aquilo e parar, né? Acho que o mais importante é você ter essa pausa do trabalho para você poder ter esse tempo de analisar. Então a gente acha que o tempo todo você está ali trabalhando, mexendo no projeto vai ser realmente produtivo e nem sempre é verdade, né? Então a gente tem que ter esses momentos de analisar e realmente pensar. O que eu faço? Já aconteceu comigo em alguns projetos de estar produzindo muito, uma produção pesada, de eu estar ali, no meu caso, calculando áreas, muitas áreas acontecendo. E aquele processo maçante, onde eu estou me esforçando, tentando gerar um resultado, passa um dia inteiro, eu vejo, meu Deus, ainda falta muita coisa para acabar e eu preciso desenvolver isso aqui. O problema não é o projeto em si, mas era o processo. Então, pedir opinião foi a melhor forma, a melhor coisa que eu fiz. Pedi opinião, conversei bastante entre os colegas, trabalhei em equipe, para saber o que eu podia fazer para melhorar aquele processo para mim e para as pessoas que trabalham comigo, para a gente fazer o processo ficar mais inteligente e não mais maçante. E aí você para o projeto, deixa o projeto de lado, porque você resolvendo o processo, você pode resolver vários projetos. Pega papel e caneta, toma um chá, respira, conversa com os colegas. E aí você bola a solução do processo, de um processo mais inteligente que vai fazer você resolver vários projetos. É engraçado, né? Porque, tipo, o da líder e do Marcelo, teve duas coisas que... O da líder eu queria fazer a planta bem próximo da Novi, porque eu achei massa, assim, e tal. Só que o terreno era menor, e eu cheguei no momento de desistir, assim, não vou conseguir fazer, cara, não vai dar certo. Aí peguei e deixei de lado. Depois peguei na sexta-feira. Cara, agora eu vou ter que finalizar o dele, porque eu vou botar lá a data que eu tenho que terminar até segunda. Só que daí eu não aguardo ele dar o ok, né? Tipo, ali eu já consegui, resolver a planta e manter o mesmo estilo. Fiz uma sacada até diferente ali e tal. Então, muitas vezes, muito tempo em cima, tu fica... Não sai assim, sabe, cara? E o do Marcelo, a escada, eu tive que baixar o pé direito, lembra que a gente conversou? Eu tive que baixar o pé direito para 296 para poder conseguir encaixar. Porque a escada eu tinha feito de uma forma que estava errada. Aí à noite eu peguei cara, não pode, eu vou ter que mudar isso aqui, eu vou ter que botar o pé direito 324, cara. Mexi pra lá, pra cá, e deu certo.
Então, tipo, às vezes tu fica muito instigado em cima do negócio que trava. Não é porque não está sendo executado, não está sendo pensado. Porque, querendo ou não, às vezes no processo de criação, a gente acaba se travando numa coisa e tu dá um tempo para aquilo. Mas tu tá materializando aquilo na tua cabeça, estás pensando, e querendo ou não, dentro da fase, a gente considera isso como um processo, né? Como um trabalho. Eu vou te falar uma coisa, o que me trava mais é quando eu sei que dá para fazer e eu não consigo fazer naquele momento. Mas eu sei que dá para fazer, tem jeito. Aí eu pego, aí eu tenho que ser forte. E vou mexer em outro projeto, e se eu fazer aquilo, aí eu vou lá, dou mais uma olhadinha, às vezes não sai ainda, dá aquela olhada por cima, assim. Aí vou lá, dou mais uma mexida, às vezes não sai. E foi o que aconteceu nesse último projeto. Eu tinha feito lá atrás, tentei imaginar, não, vou conseguir fazer, tem como fazer. Aí peguei, saí fora, vou ter que conseguir resolver depois. Eu brigo. Mas isso é verdade, isso é briga. Não, tem como, tem que encaixar. Eu acredito que a arquitetura ela é muito generalista no sentido de a gente tem que saber um pouquinho de cada disciplina diferente, né? E ao mesmo tempo ela é muito colaborativa. Então a gente precisa de muitos inputs na nossa mente para sair um output, né? Sair um resultado. Eu sempre busco essas diferentes opiniões, essas diferentes condicionantes para eu ter um norte, para saber onde eu devo seguir. Bom, para quem é empreendedor, o que eu faria num momento assim de burnout criativo, onde você está perdido e não sabe por onde começar? Faria duas coisas. Primeiro, momento de reflexão. Então, parar e refletir e saber o que está acontecendo, qual que é o problema real, tentar descobrir, né, qual que é o problema real. Então, o primeiro momento seria a reflexão, um descanso e uma reflexão. O segundo passo seria conversar com as pessoas, conversar com a equipe, procurar por referências, realmente buscar outras pessoas, buscar no seu networking formas de você resolver aquele problema, tendo ideias de fora. Porque as pessoas ao nosso redor têm tanto conhecimento, né? E a gente, às vezes, se pega numa situação que você tá perdido e o seu colega tem super facilidade para resolver aquilo. Então, primeiro refletir, descobrir o problema. Depois que descobrir o problema, conversa com as pessoas, buscar outras formas de conhecimento. O tempo que não construímos também sustenta o que construímos. É no vazio que o traço ganha intenção. É no descanso que a mente se alinha. E é na pausa que o projeto respira. Você mentaliza um negócio e na hora que você vai colocar, às vezes não encaixa, por conta dos ambientes. É muito mais fácil trabalhar um edifício e os apartamentos são bem grandes e tem grandes sacadas, grandes aberturas do social, por exemplo, do que você trabalhar empreendimentos que têm apartamentos pequenininhos. Porque daí os ambientes são menores, as aberturas são menores, e daí você quer fazer algo mais contínuo. O que você não pode no empreendimento desse? Você não pode fazer algo que pareça que é muito fracionado, porque por algum motivo, naturalmente, a gente identifica quando um empreendimento ele demonstra ter muitas unidades, um número muito grande de unidades, não demonstra ter um valor tão agregado. Agora, quando você pega, por mais que o empreendimento ele tenha estúdios, por exemplo, apartamentos pequenos, mas você demonstra que aquele empreendimento tem amplitude, tem grandes espaços, tem ambientes muito confortáveis, né? E daí a gente naturalmente pensa em tamanho, gera um valor, uma percepção de valor maior. Não ser limitado pela parte da fachada. Ver que é tudo limitadinho. Tentar fazer uma coisa mais... Exatamente. E às vezes você tem uma ideia, como a gente trabalha muito com empreendimentos ali que são voltados em Governador para verão, para investimento, a gente trabalha muito com muitos empreendimentos com unidades pequenas. Tem alguns empreendimentos com unidades médias para grandes, tem, mas não é como se fosse aqueles empreendimentos que a pessoa ela está fazendo para pessoas que vão morar ali. Eu identifico que quando a gente traz mais essa noção de amplitude, no que diz respeito, essa fachada ela transmite que tudo ali é mais amplo, é maior, isso daí valoriza. E às vezes você tem uma ideia de fazer isso, só que não é fácil de encaixar. Uhum. E quando te trava, você faz o quê? Quando me trava, daí é muito específico de cada projeto, mas geralmente eu tenho que sair de perto do... Porque enquanto você está no Revit ali, se você estiver fazendo a construção virtual, a modelagem, você acha que você está pensando aquilo, mas você não está, você está executando.
É pouca coisa que eu penso quando eu tô mexendo ali. Eu penso algumas coisas, eu resolvo muita coisa ali. Mas, na verdade, eu não penso de verdade de forma ampla. Por que eu não penso de verdade de forma ampla? Porque não é possível. Minha cabeça tá o tempo todo conectada com o que eu tô vendo ali. Então, dificilmente eu vou dar passos para trás para pensar numa outra ideia que encaixa ali. Eu vou estar sempre pensando em algo seguindo aquele caminho do que eu tô vendo. É natural da cabeça fazer isso. Tudo que eu tentar solucionar vai ser em cima do que para mim tá mais óbvio ali, do que precisa ser encaixado de forma mais prática, porque eu tô num estágio de execução. Agora, quando eu saio de perto dessa tela, no máximo eu faço um esboço, pego um papel que, mas você imprimiu o papel, você tá vendo, sim, mas eu não consigo manipular aquilo ali, eu tenho só uma referência, ele é uma referência. E daí eu vou riscando em cima disso, ou saio para uma folha em branco. Às vezes eu tenho muita ideia conversando com as pessoas e conversando de coisas nada a ver com a arquitetura. Acredita? Tô conversando de qualquer outro assunto com o Flávio. Às vezes eu tô conversando com o Flávio de produção, das coisas dele, fala alguma coisa que ele pensou de criar e não sei o que, para os vídeos que ele faz. Eu escuto um jeito que ele está resolvendo alguma coisa e daí eu não vejo, claro, ele não me deu uma resposta de arquitetura, mas ele me deu uma resposta de um jeito de resolver algo. E daí eu penso, e se eu tentar resolver aquele projeto mais ou menos nesse caminho? Ambientes que te desconecta daquilo que é rotina e que faz com que você conviva com pessoas que elas precisam pensar o tempo todo para resolver problemas, ou seja, ambiente de empreendedorismo ajuda você a criar. Acredita? É loucura. Eu gosto muito de estar nas reuniões do Clube M, por exemplo, porque você é uma bomba de solução de problema. Todo mundo que está ali, o dia inteiro a cabeça pensando em resolver as coisas, e você aprende com as pessoas o jeito que elas resolvem as coisas, e daí você pega aquilo ali e você aplica no que você faz. Como assim o jeito da pessoa resolver? Pode ser desde o ócio criativo, o jeito que a pessoa sai e vai para algum outro lugar para fazer outras atividades e daí ela tem ideias, ou realmente parte prática. Por que você não, por exemplo, não para de olhar pro problema do projeto e não pensa em olhar para uma solução que você quer e o que você precisa para conectar essa solução com o que você tem? E daí às vezes você está pensando em encaixar um negócio ali, vamos fazer um envelopamento no projeto, mas não está dando certo, porque você não tem que pensar no envelopamento. Você tem que pensar no que vai conectar o que você tem, a base ali sólida, com esse envelopamento. E daí você resolve. Vou contar uma coisa para vocês. Começar a semana escutando isso daqui, ó. Daí você tem que dar minha opinião. A última palavra tem que ser tua, né? Escutar isso do cliente, meu Deus do céu. Eu vou mostrar para vocês um projeto que eu vou iniciar agora o trabalho de criação de fachada nele. O Augusto já desenvolveu planta junto ao cliente, estudo de viabilidade financeira foi feito, foi formalizada a planta do estudo preliminar. Agora a gente vai dar um tratamento plástico nesse projeto e também algumas revisões da solução formal do edifício. Por que a gente está tratando desse edifício aqui hoje? Que é um edifício para Luiz Alves, ele tem todo um térreo comercial, pavimento garagem, pavimentos tipo e cobertura, né? Lazer na cobertura. Por que trouxe esse edifício hoje para apresentar para vocês? É um edifício que eu tô tendo um pouco de trabalho para dar o início dele, o start, para ter a primeira ideia. Por quê? A gente já fez 3 projetos para essa construtora. Um foi o projeto da fachada, o rebrand de fachada. Foi pro Luiz Alves também, que nós fizemos o Gemini, que é o edifício frente mar, e o Andrômeda, que nós lançamos recentemente, o último projeto que a gente fez para eles. E a gente também fez a arquitetura completa. Então o completo foi o Gemini, o Andrômeda, e o Centaurus foi o rebrand da fachada. Nesse projeto, a gente busca trazer essa linha editorial que a gente vem construindo junto com a construtora, que a gente encontrou através da toda a leitura dos gostos pessoais dos proprietários e do posicionamento de mercado que eles gostam de ter. Só que eu não posso fazer mais do mesmo. Eu não posso simplesmente pegar e fazer uma cópia de um dos prédios aqui. A gente precisa mostrar que é um edifício que tem personalidade própria, mesmo dentro
dessa linha editorial, né? Então é claro que nessa gravação a gente não vai conseguir concluir a fachada e nem chegar perto disso, mas eu vou mostrar aqui alguns princípios para a gente estar avançando e iniciando e falar um pouco do que está me travando aqui, né? O que está dando esse burnout criativo, que é o tema do episódio. Como eu disse, configura com pavimento térreo. No pavimento térreo configura com salas comerciais, vagas de garagem, tem um pavimento de estacionamento, 4 pavimentos tipo e o 5º é apartamentos e área de lazer. Do ático, a planta não está com layout nesse modelo, a planta com layout está em outro arquivo. A gente tem só aqui alvenarias com divisão básica dos ambientes, a gente tem os acessos, algumas janelas. No 3D a gente tem, aqui o Augusto pontua onde ele previu as aberturas, não quer dizer necessariamente que seja essa janela, né? A gente está avançando aqui na criação, então ele comunicou para mim, olha Vinícius, aqui defini com o cliente que vai ter uma janela. Essa janela vai ser do piso ao teto, se ela vai ser mais larga, se ela vai ser uma pele de vidro, isso daí é o que a gente vai desenvolver agora, né? Então, primeiro eu vou fazer um entendimento do projeto, vou entender todo o escopo do projeto, as circulações, a relação dos ambientes comuns, principalmente, eles são muito importantes nessa fase. Vou entender, sim, o funcionamento do pavimento tipo, que se repete, como são essas unidades de apartamento, quais são os espaços. No caso desse empreendimento, é um empreendimento mais compacto. Na minha opinião, é um dos empreendimentos mais compactos que eu já vi a Luiz Alves querer fazer. Ele é realmente para ser um produto de maior giro, com maior liquidez, apartamentos menores. Então a gente tem apartamentos de 65 metros, 67 metros quadrados. Nessa faixa tem até estúdios de 44 metros. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai analisar as linhas desse edifício e entender o que ele tem de movimento, o que ele tem de estático, o que tem de cheios e vazios. A gente vai fazer uma análise da forma, que é consequência de todo, nesse caso, é consequência de todo a disposição funcional do projeto. No caso desse projeto, a forma foi consequência da função. Em alguns projetos a gente idealiza uma forma e encaixa uma funcionalidade ali e vai adaptando e ajustando até conversarem de forma coerente. Depende do histórico do projeto, que foi preciso fazer para poder fechar o empreendimento, para atender solicitação de permutante, para atender solicitação do construtor, para atender o nosso gosto de projeto também. Nesse caso aqui, a forma vai ser uma consequência da função da planta. Aqui, o que eu analiso? A gente tem muitas unidades pelo tamanho da laje, são 8 apartamentos por torre, por laje. Então, sendo 8 apartamentos por laje, o que a gente vai ter? A gente vai ter muitas aberturas. Quando a gente tem muitas aberturas de ambientes com tamanho pequeno, a gente segmenta muito essa fachada e às vezes isso não fica legal. E nesse caso desse projeto, o que mais causa um obstáculo para iniciar é como trabalhar isso daqui sem, por exemplo, ir para um caminho óbvio como uma pele de vidro. A pele de vidro ela vai unificar toda a fachada. Quer dizer que é uma solução que a gente vai condenar e não vai trazer necessariamente. Antes de falar que sim ou que não, a gente tem que analisar o custo disso, o enquadramento que esse empreendimento vai ter no mercado, né? Qual o valor de venda que o cliente tem intenção, consequentemente, qual que é o valor máximo que a gente pode trabalhar os elementos que a gente vai usar para a arquitetura. E nesse caso, a gente sabe que é um edifício que a gente quer sim trazer o histórico de alto padrão de acabamentos e qualidade que a construtora traz nas suas obras, mas também tem que ser soluções um pouco mais enxutas, menos disruptivas e, consequentemente, pode gerar custos maiores, custos elevados, porque é um empreendimento para trazer liquidez em vendas. Então, o ideal, nisso a gente já sabe que o ideal é não reforçar elementos que tragam custos muito altos. Nesse edifício aqui, a gente tem que buscar uniformizar mais esses ambientes para diminuir a sensação, ambientes pequenos segmentados. A gente tem que trazer mais amplitude, percepção de amplitude para a fachada desse edifício, consequentemente valorizando o empreendimento. E é aqui que é o nosso obstáculo, é aqui que eu estou há dias matutando e pensando como resolver, para não, como eu disse no começo da minha fala, não trazer mais do mesmo. Aqui eu posso reforçar a horizontalidade ou posso reforçar a verticalidade.
Se eu for reforçar a verticalidade, eu posso fazer uma faixa unindo essas aberturas de baixo a cima, por exemplo. Ou eu posso tentar tirar o foco dessas aberturas, trabalhar um pouco mais o tamanho delas, ou não, porque quanto maior a esquadria, mais cara ela vai ser. Eu posso tentar tirar um pouco o foco dela e trabalhar elementos que são mais comuns, como marquises, reforçando a horizontalidade. A gente pode trabalhar nesse edifício, fica muito interessante, um contraponto aqui dos ângulos. A torre ela está regular, o pavimento garagem ele tem uma angulatura específica seguindo aqui o afastamento, né, o alinhamento predial. Fica bem interessante se a gente quebrar isso colocando um contraste. Então a gente vai usar uma técnica de contraste do pavimento garagem para a torre. Então a torre, as marquises da torre vão fazer com que ela tenha um comportamento espelho ao pavimento garagem. Isso pode ser bem interessante. Sabe quanto tempo eu demorei para pensar isso? Literalmente 2 minutos, porque eu acabei de abrir esse projeto, eu fiz uma primeira análise dele e já tive essa ideia. Mas nem toda ideia vem tão rápido. Algumas coisas eu já identifiquei aqui que eu ainda não sei como resolver. Tipos de abertura, algumas questões do passeio das áreas comuns, algumas questões ali na área de lazer. Tudo isso, respostas que não vêm de imediato, como que elas são desenvolvidas? Eu posso estar trabalhando, fazendo aquilo que eu já pensei e tendo mais ideias, mas algumas coisas você precisa parar e ficar analisando, ficar desenvolvendo opções. Eu busco criar muitos cenários na minha cabeça antes de chegar e modelar algo no computador. Bem como pegar o papel, agora eu não estou com nada aqui para dar um exemplo, mas pegar um papel, uma caneta, um lápis e riscar e ver se fica legal, né? Eu já tenho a imagem mental aqui de como fazer, por exemplo, esse contraste, né, entre a torre e o pavimento garagem. A questão é, eu tenho limite do tanto de marquise que eu posso fazer, eu tenho que analisar bem se eu vou interferir no desenho da planta ou não, que é uma coisa que pode ser um problema agora nessa etapa de projeto. Eu tenho que ver se com o que eu tenho de recursos para poder trabalhar, no caso, tamanho das marquises, angulatura e tudo mais, e afastamento, se eu vou conseguir gerar ou não esse efeito nessa torre. Porque se eu fosse fazer do zero, seria de repente, e eu tivesse o aval do cliente para isso, seria mais fácil eu conseguir já fazer essa planta em ângulo. Mas, sabe, pode ser que às vezes isso gere apartamentos não muito usuais, não muito com áreas de venda não muito práticas, são as vezes que a gente traz ângulos quebrados. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente conseguir trabalhar isso de forma estética, de forma plástica, na fachada. E daí dá mais sentido ainda e mais destaque ainda para um edifício que já está bem interessante e ele mesmo, as próprias condicionantes dele já mostram pra gente um bom caminho. Ele por si só já me mostrou de forma quase instantânea o caminho que a gente vai tomar, mas agora eu testar, ver se funcionou, provavelmente não vai dar 100% certo de começo, e daí eu vou ter que ficar elaborando e pensando e testando jeitos de fazer para poder alcançar isso daí. É porque é uma linha de raciocínio longa, para você fazer uma coisa é bastante ideia, assim, e às vezes a gente se perde nas ideias. Algumas coisas são bem instantâneas, como assim, olhando aqui, eu não tive ideia nenhuma. Na hora que eu peguei esse ângulo, eu já enxerguei aqui fazer um contraste com o pavimento garagem e, consequentemente, isso vai dar movimento do ponto de vista do observador. A gente também não pode fazer projeto para passarinho, né? Tem que ter um sentido do ponto de vista do observador. Isso torna... Agora vamos pensar o que fazer, né? Hoje nós contamos com a presença do Lucas e Isadora. Eles são gerentes no escritório de projeto executivo e aprovativo, respectivamente. Estão trabalhando com a gente há um tempo e se mudaram para Florianópolis para poder estar trabalhando presencial aqui. Então foi bem bacana que a gente trouxe outros arquitetos do escritório, mostrando, compartilhando a opinião deles, a experiência deles sobre essas etapas do processo criativo ou do processo de resolução dos problemas que cada um tem em seus setores e como que eles lidam com esse branco que às vezes a gente tem durante o processo de trabalho, o burnout, na hora de resolver as demandas, na hora de criar. Principalmente quando a gente quer ser inovador, né? Quando a gente quer inovar, quando a gente quer fugir do que a gente está habituado a ver, do que a gente está habituado a reproduzir, a gente precisa amadurecer as ideias e colocar isso no papel de uma forma mais autêntica e você sinta que o cliente ele vai ficar satisfeito. É muito interessante que isso se aplica a quase qualquer segmento que tenha que lidar com criação ou que tenha que inovar.
você sempre vai passar por um estágio ali, uma lacuna em branco, onde você vai precisar unir muito das coisas que... Ou seja, não é só sobre reinventar a roda, é muito difícil fazer isso, mas você consegue pegar todas essas coisas que estão acontecendo e encaixar da sua forma. Empreender é sobre isso, criar projeto também é sobre isso, muitas coisas são sobre, quando a gente fala de resolver problemas.